Mulher, nesse vídeo aqui eu vou revelar para você o passo a passo para você resolver um hormônio que hoje está travando você de perder gordura, de perder a barriga da menopausa. Se você está fazendo dieta, faz exercício, cara, faz uma série de coisas, mas a barriga não diminui, é porque esse hormônio está desregulado. Por isso você tem essa dificuldade, além de ter inchaço, sono, vontade de comer doce, cansaço. Fica comigo que você vai saber. Início desse ano, eu comecei a atender uma paciente, ela tem 50 anos, e ela chegou para mim numa situação que ela falou assim: Lucas, pelo amor de Deus, eu não aguento mais fazer várias coisas e não conseguir emagrecer. Às vezes eu até consigo, o máximo que eu perco ali na balança é 2, 3 quilos, mas é um esforço muito grande e qualquer coisa que eu faça, eu acabo ganhando peso com facilidade. Sem contar que eu vivo inchada, eu acordo com a mão inchada, com o rosto inchado, eu fico cansado ao longo do dia. Depois do almoço, cara, dá vontade de dormir. Se eu encostar em qualquer lugar, eu durmo, literalmente. E tem essa questão aí de não estar conseguindo emagrecer. Pelo amor de Deus, isso é minha última tentativa. E foi um desafio, né? Porque, cara, quando você pega uma pessoa que já fez várias coisas, né, e tá cansada, e também tá com uma expectativa muito alta, tem que ser uma coisa muito bem trabalhada. E tem um hormônio, né, que é a insulina, que traz todos esses efeitos, faz com que você tenha esses sintomas de inchaço, vontade louca de comer doce, facilidade de ganhar peso, dificuldade de perder gordura, muito sono depois, principalmente do almoço, né, uma grande refeição. E aí eu pedi para ela, né, fazer um exame, e ela não precisou nem fazer. Ela já falou: Lucas, eu tenho resistência à insulina. E aí a gente começou o tratamento. E eu falo sempre, né, que o melhor tratamento que tem é desinflamar o intestino. Mas nesse vídeo aqui eu vou te falar como que você faz isso no aspecto alimentar. Porque não adianta você comer saudável. Não adianta você fazer exercício se você não estiver fazendo o que eu vou te falar nesse vídeo. E aí, uma coisa interessante é que logo no início do nosso tratamento, ela estava fazendo monitoramento de glicose. Eu vou deixar o gráfico aqui para você ver e como que isso impacta diretamente no teu processo de emagrecimento. Mas esse primeiro gráfico que você está vendo, está aparecendo aqui, você vai ver que existe uma alteração na glicose dela. Isso aqui é os picos de glicose que ela tem ao longo do dia. Quanto mais pico de glicose você tem, isso está totalmente ligado à forma que você se alimenta e como que a tua insulina está, você vai ter mais dificuldade de emagrecer. Eu vou te explicar por que isso acontece. Agora, esse gráfico aqui já é um gráfico completamente diferente, você consegue perceber. Não existe tantos picos, existe um equilíbrio. E esse equilíbrio é em função do que a gente começou a fazer, que eu vou te explicar nesse vídeo o que foi. E aí, olha só que interessante, o reflexo dessa mudança no peso dela. Em 60 dias, ela basicamente perdeu 6,5 kg de peso, de gordura. Ela começou em janeiro comigo, pesando 76 e alguns quebrados. E dia 23 dias atrás que eu estou gravando esse vídeo, dia 20 de fevereiro, na nossa consulta, ela bateu 70,3, né, que está aparecendo aí. E o mais interessante é que ela falou assim para mim: Lucas, já faz uns 5, 6 anos que eu não chego nesse peso. Que eu não chego mais nos 70 quilos. E talvez você olhe assim: poxa, 60 dias para perder 6 quilos é muito tempo. Pode ser que você ache que é muito tempo. Pode ser que você ache que é pouco tempo. Mas eu sempre faço uma análise da seguinte situação. Eu não sei você, mas essa paciente estava há 5 anos sem conseguir chegar nos 70 quilos. Ela sempre estava ali, 76, 77, 74, era o máximo que ela chegava, depois ela subia. E se esforçava muito e fazia muitas coisas e não conseguia. Então, em 60 dias ela conseguiu ter esse resultado. Então, na minha visão, eu acho que é maravilhoso. Inclusive, bota aqui nos comentários o que você acha. Você acha que 60 dias para perder 6 quilos é bom? Se você perdesse esse peso, você ficaria feliz? Quantos quilos você gostaria de perder? Então, vamos lá. Por que cara, a insulina ela é tão impactante assim no teu peso? Eu não sei se você sabe, mas a insulina é um hormônio anabólico. É um hormônio que ela acumula, né, gordura, ou ela acumula energia. Obviamente, quando essa insulina está desequilibrada, que a gente também conhece isso como resistência à insulina, pré-diabético, você vai ter muito mais facilidade de estar acumulando
E quando você tem mais facilidade e maior tendência de acumular, você vai também acumular mais gordura. Você acumula mais gordura, você acumula mais água, é o que traz aquele inchaço. Você também acumula mais energia na sua musculatura. Tudo isso, quem é responsável é a insulina. E tem um ponto de atenção aqui, um parêntese que eu vou abrir aqui, porque pode ser que você faça um exame de sangue e você veja que a tua hemoglobina glicada, que é um exame muito famoso, e o principal que a gente vê ali se a gente está com uma resistência à insulina, uma pré-diabetes ou uma diabetes instalada, e você vê que tá, cara, normal. Ou você pode pensar, ó, tá lá no limite, mas eu não tô pré-diabético. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque quando você se baseia apenas nesse exame, você pode acabar se enganando. Olha, eu não tô. Só que existe um outro exame, que é o da insulina, que a gente vai conseguir avaliar se você está tendo uma insulina alta ou não. Porque se a tua insulina estiver alta, é bem provável que você está nesse cenário que essa paciente estava, mesmo que a tua hemoglobina glicada não esteja elevada, não esteja ultrapassando o limite. Porque qual é a diferença? A hemoglobina glicada, ela é uma média de como que ficou a tua insulina nos últimos 3 meses. Então, pode ser que você, sei lá, vamos supor, uma semana você comeu melhor, uma semana você fez uma dieta, a insulina baixou. Na outra semana você já teve alguns problemas, comeu errado. Então, quando a gente pega a média, cara, ela pode ficar no limiar. Só que quando a gente fala de coisa crônica, coisa aguda, né, um momento, cara, quando você come lá igual uma capivara raivosa, sua insulina vai lá em cima. Quando ela vai lá em cima, ela estoura, você está engordando. E quando você está ali fazendo uma dieta por 2, 3 dias, você não está ainda emagrecendo. Você está melhorando a insulina, mas você ainda não está emagrecendo. E aí depois de 2 dias você vai lá e come tudo errado de novo. Você engorda aqui, porque a tua insulina ainda está alta. Tá entendendo? Então é muito importante você fazer ter esse cuidado, fazer esse adendo aqui para que você, se você for fazer um exame de sangue, ou se você tiver um exame de sangue aí, você avalie esses 2 hormônios. Tua insulina e tua hemoglobina glicada. Geralmente os médicos também falam de glicose. Cara, a glicose é uma consequência. Né? A glicose ela é uma coisa mais rápida. Você, por exemplo, vai fazer um exame de sangue. Se você mesmo fazendo 12 horas de jejum, mas você comeu doce, já vai dar alteração. Então, glicose não é algo que eu vejo, né, eu não me importo, porque ela é uma consequência. Se a tua insulina está alta, cara, a tua glicose vai estar sempre no limite. Tá? O que importa hoje é a insulina. E aí, dando sequência nesse conteúdo, né, e no tratamento, o que é muito comum dos médicos falarem ou de você ver conteúdos? Primeira coisa que você vai ver, cara, você está com resistência à insulina? Cuidado com os carboidratos, os alimentos de alto índice glicêmico. Quais são os alimentos de alto índice glicêmico? Pão branco, tapioca, arroz. Você vai ver que existem vários alimentos, né, frutas, enfim. Você vai ver que existe uma grande orientação com relação a isso. E aí o que as pessoas fazem? Cometem um erro de tirar esses alimentos. Por que é um erro, Lucas, fazer isso, já que esses alimentos eles realmente, né, têm uma relação com a liberação de insulina, com a capacidade do corpo liberar mais insulina? Porque isso é uma orientação incompleta. E eu vou te mostrar isso de uma forma prática. Quando você vai comer um alimento, você não come esse alimento de uma forma isolada. Então, vamos supor que você vai comer um pão. Você não come o pão sozinho. Você come pão com alguma coisa. Quando você come uma tapioca, a mesma coisa. Então, quando você come o pão sozinho ou a tapioca sozinho, você vai ter uma liberação de insulina. Quando você come o pão com ovo ou uma tapioca com ovo, você tem uma outra liberação. Porque quando você junta, esse alimento ele tem uma digestão mais lenta. E essa digestão mais lenta já interfere na liberação de glicose, consequentemente da insulina. Então, quando a gente combina os alimentos de uma forma correta, você pode diminuir essa liberação de glicose. Consequentemente, você diminui a liberação de insulina. Esse é o primeiro elemento, o primeiro fator importante. Além disso, tem uma coisa que a gente chama de carga glicêmica. A carga glicêmica, ela é diferente de índice glicêmico e ela é muito mais importante. Só para você entender o que é índice glicêmico, o que é carga glicêmica. Índice glicêmico é a rapidez que aquele alimento faz com que você aumente a tua insulina. A carga glicêmica é a quantidade de
carboidrato, açúcar, glicose contido naquele alimento que vai, consequentemente, aumentar a tua insulina. Então, quando a gente fala de carga glicêmica, a gente está falando de quê? Quantidade. O quanto você come. E aqui está um ponto que muitas mulheres acabam negligenciando, porque não sabem disso, não entendem a importância disso e a relevância disso no tratamento da resistência à insulina. Que é o quê? Ou você come pouco, ou você come muito. Você não tem uma quantidade específica. E é essa quantidade específica que vai garantir que você, por exemplo, coma um arroz e não tenha uma liberação de glicose e consequentemente, não tenha uma liberação de insulina elevada, o que facilita você de emagrecer. Porque até mesmo se você escolhe lá um alimento que tem baixo índice glicêmico, vamos falar de uma batata doce. A batata doce tem um baixo índice glicêmico, então eu posso comer de boa. Não. Você vai comer, vamos falar que você vai comer numa quantidade que você, sei lá, é elevada, porque você acha que está tudo bem, e aquela quantidade de batata doce vai ter uma quantidade de carboidrato que vai liberar a tua insulina, vai liberar a glicose. E obviamente você vai ter uma dificuldade, porque você vai ter mais açúcar no sangue, obviamente mais insulina também para absorver aquela glicose. Porque a insulina, ela está totalmente ligada à glicose. Por isso que eu falei, eu não olho exame de glicose porque elas estão relacionadas. Se a tua insulina está alta, a tua glicose vai estar alta. É uma consequência. Então, dito isso, qual é a melhor forma de você reduzir a tua insulina, melhorar a tua resistência à insulina, a tua pré-diabetes, e conseguir perder gordura? Isso aqui é mágico. Isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque quando você consegue reduzir essa insulina, quando você consegue controlar essa insulina, manter ela num patamar que ela não atrapalhe você de emagrecer, você emagrece. Você viu o caso dessa paciente. 60 dias ela conseguiu perder 6 quilos na balança, que foi basicamente 6 quilos de gordura. Bom, são 3 coisas que a gente precisa trabalhar. 3 coisas que a gente precisa trabalhar. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um passo a passo para você copiar e colar. Literalmente copiar e colar. Mas vamos lá. 3 coisas. A primeira coisa, como eu falei anteriormente, é você saber combinar os alimentos. Isso aqui é muito importante. Eu estava conversando com uma cliente que comprou o meu cardápio Desinflama. Inclusive, eu já vou até liberar aqui na descrição desse vídeo. Esse é o passo a passo, tá? É o cardápio Desinflama. É um plano alimentar personalizado para você copiar e colar. Vou te dar aqui alguns exemplos do cardápio para você entender a dinâmica. Você tem 7 dias de garantia. Então, assim, ó, cara, é só você adquirir o cardápio, fazer isso que eu vou te falar por 6 dias. Se você não tiver resultado, pede o teu dinheiro de volta, que eu vou te reembolsar. Por R$ 44, valor irrisório, você consegue adquirir esse planejamento. Mas vamos lá. Essa paciente, ela chegou para mim e falou o seguinte: Lucas, tô com dificuldade de começar o cardápio e tal. E aí a gente começou a conversar, eu perguntei o que ela estava comendo. Ela falou: bom, meu café da manhã hoje foi pão francês, manteiga e bolo. Caramba. Veja, essa é uma combinação que talvez você já vai concordar comigo, mas não é uma combinação que vai te ajudar a emagrecer. Poxa, por quê? Porque é meio que assim, é intuitivo a gente saber que pão com manteiga não é nutritivo. Bolo a gente sabe que também, nossa, não vai ajudar em nada. Quando você combina isso, você tem uma bomba calórica, uma bomba de açúcar, de gordura, que prejudica você. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Cara, começar a combinar os alimentos corretamente. Vou te dar um exemplo aqui, vou abrir o cardápio para você ver. Café da manhã. Vou te mostrar aqui um exemplo de combinação do cardápio e como que está escrito lá para você entender a dinâmica do copia e cola. Se você fizer, você vai perder gordura, você vai emagrecer de uma forma mágica. Café da manhã. 2 ovos. Pode ser cozido, pode ser mexido, pode ser frito. Banana, aveia, canela e um cafezinho sem açúcar. Combinação dos alimentos. E aqui ainda fala o seguinte, ó. Você pode preparar essa refeição de 3 formas diferentes. Você pode amassar a banana e misturar a aveia com canela, fazer aquela papinha, e comer os ovos à parte. Aí você vai comer cozido, mexido, frito, você que sabe. Você pode fazer uma panqueca de aveia com banana. Você mistura esses alimentos e faz uma panqueca. Ou você pode fazer uma farofa de banana com aveia. Também dá certo, funciona. A forma que você vai fazer não importa. O que importa é o quê? Qual é os alimentos que eu estou comendo? Qual é a combinação que vai me favorecer? Veja, aqui tem banana. Se a gente for parar para olhar a orientação incompleta dos profissionais, vai falar, banana não pode ter alto índice glicêmico.
Só que eu estou combinando esse alimento com uma aveia. A aveia tem fibra, diminui o índice glicêmico. Canela melhora a minha captação de glicose, melhora a minha sensibilidade à insulina. Não preciso liberar tanta insulina. Por quê? Porque a canela ela me ajuda nisso. Sem contar o ovo, que tem gordura, diminui o tempo de digestão. Ou seja, melhora todo o aspecto glicêmico dessa refeição. Garantindo que eu possa comer uma banana e não tenha um pico de insulina. Esse é o primeiro ponto. Então aqui, nesse cardápio, cara, você vê, você tem ovo, você tem banana em casa, você tem aveia, né? Vou dar um outro exemplo, tapioca, ovo, fruta. São exemplos simples, práticos, só que aqui a gente está trabalhando, obviamente, de uma forma mais completa. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? A gente falou, quantidade. E quando a gente olha aqui eu te dou as quantidades, ó. Eu vou te mostrar até aqui, para você, ó, só para você ver aqui, ó, quando eu tô tirando coisa da minha cabeça, ó. Tá vendo, ó? Quantidade. Aí aqui a gente tem a quantidade tanto em medida caseira quanto em grama. Eu, inclusive, acho que em grama é melhor. Ó. A outra, ó, tapioca. Aí você pode comer pão sem glúten, pão de forma, outras frutas. E aí o que acontece? Quando você trabalha nessas quantidades, o que você está fazendo? Você está garantindo que você vai estar consumindo uma quantidade específica de carboidrato, de alimentos que vão ter uma determinada carga glicêmica. Então você sabe que até aqui você vai ter um consumo e que não tem como passar disso. Você não tem como dar pico de glicose. Por quê? Porque você não tem uma grande quantidade. E quando você não faz isso, o que acontece? Você vai muito pela tua fome, pela tua vontade, pelo momento. E aí você, a partir do momento que tem muita fome, você come demais. Quando você não tem fome, você come pouco. Isso é muito ruim para a tua glicose. Então, quantidade é o segundo elemento que você precisa, cara, estar praticando, estar fazendo para que você possa diminuir essa insulina, melhorar essa pré-diabetes, essa resistência e, cara, emagrecer, ó, de uma forma natural. E o terceiro passo, terceiro elemento, enfim, é ter uma rotina alimentar. O que é a rotina alimentar, Lucas? Eu ter uma sequência de refeições que eu vou seguir para criar ordem no meu corpo, para criar ordem nos meus hormônios. Lembra do gráfico que eu te mostrei no início? O primeiro gráfico ele mostra um corpo em desordem, uma alimentação completamente desestruturada. O segundo gráfico já mostra algo mais organizado, mais ordenado, onde a gente tem agora um equilíbrio. Isso é muito legal porque tem muitas mulheres que ficam falando assim para mim, Lucas, eu tenho uma grande dificuldade com a noite. Eu chego em casa, eu tô morrendo de fome, eu pareço uma capivara raivosa e saio comendo tudo que veio pela frente. Esse tipo de situação, como eu já tinha falado anteriormente, faz com que você tenha uma liberação de insulina de uma forma estratosférica. Isso traz uma grande consequência para você. Em contrapartida, quando você começa a ter essa rotina alimentar, isso equilibra. Você não tem mais aquelas fomes loucas que faz você comer uma capivara raivosa, ou então você não fica beliscando, porque também é uma outra coisa natural e comum de quem não segue essa rotina. Fica ali toda hora comendo. Às vezes não come nem besteira, mas come fruta. Fruta, nesse caso, também pode aumentar a tua insulina quando feita dessa forma, desequilibrada, desregulada. Então, quando você junta a combinação dos alimentos, controle das quantidades e segue uma rotina alimentar, você literalmente está colocando uma ordem, você está colocando um controle da tua alimentação de uma forma precisa. E essa dieta, esse cardápio, enfim, esse plano alimentar, ele vai te dar tudo isso. É literalmente você copiar e colar. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você garantir. Está numa oferta especial de R$ 97,00 por apenas R$ 44,00. Você tem 7 dias de garantia, mas eu sugiro que no 6º dia, se você não tiver nenhum resultado, você já peça o teu reembolso. Porque assim, está nas tuas mãos. E eu vou te dizer mais, esse cardápio aqui, eu estou te trazendo, né, os benefícios da insulina. Mas se você tiver colesterol alto, se você tiver hipotiroidismo, gordura no fígado, tudo isso vai melhorar. Por quê? Porque esse cardápio ele vai te ajudar a tratar a raiz. Já falei isso em outros vídeos, se você assistir você vai saber. Esse cardápio é para desinflamação intestina. Então você aqui vai ter o primeiro passo para começar o processo de desinflamação, começar a organizar a tua alimentação, aprender como comer, fazer a coisa certa para colher os seus primeiros resultados. E a tua insulina vai diminuir e você vai começar a emagrecer, perder barriga como você nunca perdeu. Garanta aí, pega o teu cardápio. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir para eu saber. Compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, que está com dificuldade de emagrecer, dificuldade de perder barriga, que pode se beneficiar desse conteúdo. E
Nos vemos no próximo vídeo.